Então eu quero agora sim apresentar e para fazer e proferir a sua fala o Murilo Ângeli, que é o Head de Desenvolvimento de Negócio e Inovação Acadêmico da Saraiva Educação Platos, para que ele profira a sua palestra. Depois nós vamos ao professor Freitas e ao meu caríssimo Eduardo Parente. Cury, muito obrigado, belas palavras e sempre com muita inteligência, conteúdo e com o brilhantismo da história que você construiu ao longo dessas décadas. Por favor, Murilo, me desculpe a inversão da palestra e fique à vontade para que você consiga agora proferir aqui a sua brilhante fala. Obrigado, professor Arthur. É um prazer estar aqui e não tem problema algum em inversão na ordem das palestras. O senhor é quem manda, está perfeito. Boa tarde a todos, boa tarde aos mais de 3.500 congressistas do CEBESP, 13º CEBESP. É um prazer para mim estar aqui em uma mesa tão conceituada, com pessoas que eu admiro. Eu queria que a Sabrina trouxesse aqui o slide só para que a gente pautasse e eu tivesse o cuidado de não estourar o tempo, né, e ao mesmo tempo não pular trecho algum. O objetivo de hoje é tratar um pouquinho, de acordo com a temática do nosso congresso, do nosso 13º CEBESP, é trazer um pouquinho sobre empreendedorismo acadêmico e o lifelong learning. E aí terminar a palestra com uma proposta, né, uma ideia que as instituições podem pensar e aplicar dentro da sua realidade, do seu contexto, que é uma maior relevância para as instituições a partir de pós-graduação lato sensu. Então, pode seguir, Sabrina, por favor. Bom, para o momento de hoje, né, eu vou me focar nesses tópicos, né? Primeiro, falar um pouquinho de empreendedorismo acadêmico, universidade empreendedora, e principalmente diferenciar um pouquinho os conceitos. Depois, na sequência, a ideia do lifelong learning, dentro do conceito de educação continuada, pós-graduação, extensão também, mas especialmente pós-graduação, focar em números de pós-graduação no Brasil e na educação, né, do século XXI, que parece que é tão distante, né, falar em século XXI, mas o fato é que já se foram 20 anos do tal século XXI, então já está nele, está dentro mesmo do século XXI, não estamos no comecinho e 20% já se passou, então vamos em frente, vamos encarar esse século XXI da melhor forma. Pode seguir, Sabrina, por favor. Bom, então, em relação ao empreendedorismo acadêmico e universidade empreendedora, acho que, antes de tudo, é importante diferenciar o que é o empreendedorismo acadêmico, o que é universidade empreendedora. Esses termos são equívocos, normalmente acabam se confundindo. Há quem diga que o empreendedorismo acadêmico se dá a partir da universidade, das instituições de educação superior. Há quem diga que não, que isso é a universidade empreendedora que é o conceito correto para essa expressão da universidade, da IES, né, das instituições de educação superior que empreendem. O empreendedorismo acadêmico ficaria por parte dos alunos que dentro da instituição, dentro da academia, desenvolvem projetos empreendedores e que a instituição simplesmente faz o papel de fomentar. Discussões dessas à parte, e para evitarmos aqui maiores polêmicas, eu prefiro seguir já logo um conceito. Pode seguir, por favor, Sabrina. O conceito do Burton Clark, que é um professor da Universidade da Califórnia, uma pessoa que faleceu em 2009 e dedicou toda a vida a estudar a educação superior, principalmente nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. A gente pode dizer que foi um dos principais expoentes de dedicar mesmo ao estudo da estruturação dos modelos acadêmicos existentes, da universidade como um todo, alguém crítico em relação à posição da universidade no mundo. Então, o Clark ele diz o seguinte, que a universidade empreendedora, e é isso que eu quero focar aqui nessa minha rápida fala, é aquela que realiza modificações em sua estrutura e na sua cultura organizacional, com o intuito de tornar-se mais proativa. Veja que isso está exatamente inserido naquilo que o professor Lisa Cury acabou de dizer, né? E aí eu digo mais, a universidade empreendedora é essa universidade disposta a se modificar, disposta a fazer algo diferente do que vinha fazendo até então, ainda que esse até então tenha sido algo de muita excelência.
A instituição, a universidade empreendedora é aquela com o olhar para frente. E aí, muitas vezes, a gente ouve de gestores da educação superior a reclamação da regulamentação e dos instrumentos. Ok, isso é fato, certamente, quando você tem um instrumento de avaliação de curso, que te traz uma série de indicadores que não são definidos por você, não são definidos pela própria instituição, mas são definidos por um órgão externo. Certamente isso traz algumas exigências para a instituição que a instituição não vê como prioritárias. Por outro lado, nós não podemos esquecer que o instrumento de avaliação de cursos e o instrumento de avaliação institucional, o atual instrumento, que ele foi proposto lá em dezembro de 2017, entrou em vigor em 2018, nós temos que entender que esse instrumento é novo, é atualizado, inclusive ele foi pensado juntamente com o fórum de entidades que compõem, que organizam esse evento, que organizam o CEBESP, e foi composto de uma forma magnífica. Eu sou um admirador do instrumento. Eu, desde qualquer cargo de gestão que eu ocupei na minha vida, dentro de instituições de educação superior, tanto em coordenação como em reitoria, eu vejo um instrumento como um apoio muito grande para o trabalho do gestor acadêmico. Por quê? Porque o novo instrumento ele não tem mais esse viés de um instrumento quantitativo, como eram todos os instrumentos anteriores. O instrumento atual, que foi elaborado, foi discutido, passou por esse fórum, não é? É um instrumento que é bastante aberto, é um instrumento qualitativo, um instrumento que eu vejo até com caráter formativo, e formativo de uma universidade empreendedora, uma universidade que realiza modificações em sua estrutura, na sua cultura organizacional, com o intuito de tornar-se mais proativa. Para vocês terem uma ideia, o instrumento ele traz a palavra inovação, ou conceitos próximos de inovação, inovador, inovativo, enfim, inovadores, ele traz no instrumento de reconhecimento de cursos, ou seja, um curso que já existe e que precisa ser reconhecido, ele traz a palavra, ele traz assuntos ligados à inovação 16 vezes. São exigências a serem cumpridas para a instituição continuar com a excelência que já tinha, já que já é uma instituição um curso previamente autorizado ou até reconhecido. A renovação do reconhecimento agora, a partir desse instrumento, pede-se inovação, convida a instituição à inovação. Normalmente são indicadores, são exigências que são para o conceito 5, ou seja, é a excelência, é o olhar para a excelência, para o horizonte da excelência. O instrumento de recredenciamento, ou seja, das instituições que já estão, ou seja, já possuem experiência, já possuem expertise de mercado, agora, para se recredenciar depois da última experiência, o instrumento de inovação traz a exigência da inovação por 32 vezes. Sempre também nessa mesma lógica somativa, e que vai chegar no conceito 5 se eu trouxer inovação, se eu for uma universidade empreendedora. Então, nesse sentido, o instrumento ele facilita muito a inovação, ele facilita muito essa postura inovadora das instituições. Pode passar, Sabrina, por favor? A universidade empreendedora, ainda segundo o Burton Clark, o que ela é? Ela é uma universidade atenta às mudanças na sociedade. Como eu disse ali no comecinho, nós estamos hoje no século XXI, muitas vezes nem nos demos conta ainda, né, mas já estamos com 20% passados, né? Nós atento às mudanças do contexto regional, do seu entorno, as formas de inovação, e isso o instrumento, tanto o instrumento de avaliação institucional quanto o instrumento de avaliação de cursos, traz, né, convite à inovação o tempo inteirinho, como eu falei, o de curso 16 vezes, o institucional 32 vezes, e as mudanças de currículo, de programas, de fontes de financiamento e tudo mais. Pode passar, Sabrina, por favor. Então, o que os instrumentos nos convidam e a nova realidade, a nova sociedade em que vivemos nos convidam? A nós, as instituições, repensarem as missões tradicionais. Né? As missões tradicionais que são o ensino, a pesquisa e a extensão, inclusive que estão previstas em lei, previstas em Constituição,
Então, não precisa reformar a Constituição para saber que o ensino, a pesquisa e extensão são missões-chave de qualquer instituição de educação superior. Agora, qual é o maior foco, qual a maior energia que as universidades empreendedoras destinam a cada uma dessas missões? Muitas vezes, por mais que haja pesquisa numa instituição, o ensino acaba sendo a missão-chave. Então, o convite aqui é que a instituição, que a universidade empreendedora, a universidade atenta às mudanças na sociedade, a universidade repense as suas missões tradicionais, especialmente com foco na extensão. Pode passar, Sabrina, por favor. Então, eu queria trazer aqui uma pesquisa da Unicamp, uma tese da professora Ana Maria Gimenez, 2017, uma tese de ciência política, mas que ela trouxe, sim, essa revisão do papel da universidade. Essa tese vem nesse sentido do que eu tenho chamado, inclusive, também se baseia naquilo que o professor Clark Burke nos traz. O que a professora Ana Gimenez diz? Ela diz o seguinte, que é na extensão que existe o espaço para a universidade mais empreender, né? Ou seja, de trazer inovação, de transferir tecnologia, de atuar na educação continuada e verificar se o seu compromisso social saiu do papel. Não é algo simplesmente de PDI, uma frase bonita de PDI, e saiu daquele papel, saiu do momento da visita do MEC e foi para o momento de aplicação prática. Pode passar, Sabrina, por favor. Nesse sentido, pensando na extensão, na terceira missão das instituições, é que eu queria retomar um pouquinho essa questão da educação do século XXI e falarmos, enfim, né, da proposta, né, de um repensar, de uma atuação maior das instituições, principalmente nesse âmbito da terceira missão. Pode passar, Sabrina, por favor? O que nós temos no século XXI? Primeiro, nós temos o conteúdo espalhado em toda parte. Com a internet, com amplo acesso à internet, o conteúdo é muito fácil de ser encontrado, inclusive por pessoas de menor poder aquisitivo. Então, nós temos um acesso gigante a conteúdos bons e ruins, conteúdos atualizados e desatualizados, estão à disposição. O aluno, o professor, todos nós da sociedade encontramos muito conteúdo. O portal da transparência nos traz conteúdos de cunho público, pessoas escrevem em blogs, pessoas de altíssimo nível de conhecimento escrevem em blog, assim como um jovem, um adolescente que tem a sua expertise em uma dada questão. As redes sociais, as pessoas se pronunciam, opinam, enfim. Então, o conteúdo está à disposição de todos. Muito bem. O que nós temos no século XXI também de diferente, além da imensidão no mar, do oceano gigantesco de conteúdo, livre e disponível? A educação e a aprendizagem como processos distintos. Muitas vezes a gente tem a tendência, até por conta de algo que era uma visão do século passado, de falarmos inclusive em processo no singular, ensino-aprendizagem. Ou seja, como se fosse um processo único, né, em que o ensino e a aprendizagem tramitassem ali naquele processo. No século XXI, a coisa mudou um pouquinho. Né? Inclusive, não sei se é tão pouquinho assim. Vamos pensar um pouquinho juntos, por favor. O ensino, enquanto processo, ele é algo que ocorre dentro da instituição. E a instituição revê constantemente os processos de ensino, as suas metodologias, a disposição das salas de aula. Isso tem acontecido. A aprendizagem passou a ser, a partir dessas mudanças, muito mais uma responsabilidade do aluno. O aluno, o estudante, é aquele, então, que tem conteúdo à sua disposição, dentro e fora da instituição, e a instituição, naquele espaço de interação, ela tem que fazer o quê? Favorecer a aprendizagem do aluno. Entender melhor, inclusive a neurociência tem vindo com toda a força, né, e apoiando os processos pedagógicos da instituição, para entender como se aprende. Cada vez mais se vê isso.
o como se aprende em discussão, em pauta pelas instituições. Então, nós separamos os processos do século XXI. Claro que são elementos interligados, porém, diante de tanto conteúdo, tantos meios para se aprender, a aprendizagem, então, passou a ser talvez até mais importante do que o ensino em si. Como eu aprendo? E na medida em que eu descubro como aprender, né, é que eu consigo melhorar aquilo que fomenta a aprendizagem, que é o ensino. Então, nesse sentido, surge a necessidade de um ensino mais personalizado, do ensino dedicado a cada um, e nesse sentido a tecnologia nos ajuda de maneira fantástica, porque eu tenho, por exemplo, um curso pensado pela alta direção da instituição, juntamente com professores especializados, titulados, os professores que já fizeram esse curso e agora pensam nesse curso da melhor forma possível, com a maior boa vontade e empenho para oferecê-los para os seus estudantes. Muito bem. Por melhor que esse curso tenha sido pensado, do ponto de vista de projeto de curso, né, projeto pedagógico de curso, do PPC, o curso, na hora que ele acontece, ele pode ter diversas variações, a depender, inclusive, do nível das turmas. Mais uma coisa que o instrumento nos convida a pensarmos em nivelamento, a pensarmos na aprendizagem, né, dos nossos alunos, independentemente de simplesmente dar a aula, né, de passar o conteúdo para esses alunos. Agora nós temos essa preocupação também. Eu passo o conteúdo, mas o estudante aprendeu aquilo que eu passei para ele. Então, muda-se também o papel do professor. O professor deixa de ser aquele que, entre aspas, né, dá aula, eu vou dar aula, é a palavra de nossas, enquanto professor, agora eu vou dar aula. Você não vai dar nada para ninguém, né? O que você aprendeu é seu. Você vai usar a sua experiência didática, a sua experiência com os conteúdos necessários para a formação daquele egresso, a sua experiência, as suas competências enquanto profissional daquela área, e você vai trazer essas discussões com os seus aprendizes. Ou seja, deixa de ser aquele oráculo, aquela pessoa em cima de um palco que sabe tudo e realmente dá um show de oratória, didática, mas passa a ser alguém mais próximo, alguém que orienta, alguém que direciona os estudos para o quê? Para fomentar a aprendizagem. E é nesse sentido que, de novo, o estudo dos processos, né, de ensino e de aprendizagem, diferenciados e dedicados a cada um desses processos, faz todo sentido. E o estudante? O estudante, por sua vez, ele é aquela pessoa que tem acesso a conteúdo em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer local. Não precisa necessariamente que esse conteúdo esteja na instituição, então a tecnologia permite isso. Mas o estudante deixa de ser alguém que assiste a aula, uma postura passiva do ser humano, da pessoa que senta e assiste alguém falando sobre determinado assunto. Agora, o estudante, e isso é cobrado diante de tanto conhecimento, de tantas formas de ter acesso a conteúdo, vídeo, podcasts, né, palestras na internet, gravadas, os conteúdos estão aí, os livros, né, que continuam em formato digital agora, em formatos mais interativos. Hoje muitos livros, principalmente livros de graduação, você tem o código de barras, a cada capítulo você tem um código de barras, você cai num questionário, você cai numa palestra do autor sobre o tema. Então, o conteúdo, ele não pode, não está mais restrito a alguém, à cabeça, ao conhecimento de alguém. O conteúdo está aí, está solto, é só querer. Porém, o aluno tem uma dificuldade, justamente por não ter todas as competências ainda para se formar enquanto egresso, para ser um especializado naquela profissão, para ser uma pessoa que possa exercer aquela carreira, independentemente de exigências legais, de diplomação, de determinado órgão de classe, independentemente disso, não basta assistir YouTube, não basta ler o livro interativo, não basta ouvir podcasts para ser um grande médico, um grande advogado. Isso não estamos nem discutindo, tá certo? Eu preciso do quê? Eu preciso do meu professor, ou melhor, dos meus professores. Onde eu encontro essas pessoas? Eu encontro nas universidades, nas instituições de educação superior.
Quem são essas pessoas? Pessoas que vão me orientar, que vão me direcionar nesse mar de conteúdos. Quais são conteúdos qualificados para eu estudar? Quais são conteúdos atualizados para eu estudar? Esse professor é fundamental na vida do estudante. Isso, inclusive, na Europa, nos Estados Unidos, já tem sido uma premissa da importância do trabalho do professor. O professor passa a exercer, então, um papel fundamental. Já que ele não é mais ele que dá o conteúdo, que passa o conteúdo, o professor, então, passa a ser quem? Um orientador, um direcionador, um curador. É esse professor que vai dizer para o estudante, olha, vá por esse caminho. Não, esse conteúdo que você assistiu já está desatualizado, agora eu tenho, a atualização é essa. Então, esse é o professor. Essa é a universidade. Pode passar, Sabrina, por favor. E uma outra situação que muda diante dessa novidade, né, desse foco na extensão, diante da realidade da educação superior no âmbito do século XXI e do próprio convite que os instrumentos, tanto de avaliação externa quanto de avaliação de curso, nos fazem, é que nós olhemos para a instituição como um todo. Ao priorizarmos, a universidade que prioriza o ensino e a graduação, muitas vezes, é claro, é o produto, vamos dizer, entre aspas, né, o produto core, né, dessa empresa chamada universidade. É a graduação. Ok, tá certo. Porém, o que nós fizemos até agora com graduação, bem ou mal, nós já fizemos. Agora nós estamos em outra realidade. E essa nova realidade nos convida a oferecer uma nova graduação. Até aí, eu tenho tudo que a gente vê nas universidades, o professor Cury trouxe muito bem, as instituições e os professores se superaram. Né? Durante a pandemia, nós fomos desafiados severamente, e de uma forma que não dava para fugir, de usar a tecnologia em benefício próprio. Né? Então, com isso, nós conseguimos alcançar níveis de excelência, mesmo em tempos de pandemia. O estudante em casa, o professor em casa e a interação via ambiente escolar, né, o AVA da instituição e outros meios, outras ferramentas tecnológicas. Até aí, nós somos muito bem. Então, a nossa universidade, os nossos professores já mostraram que, quanto à graduação, ela nunca mais voltará a ser a mesma. Mesmo com o final da pandemia, a gente torce, todos nós aqui torcemos para que seja uma volta rápida, uma volta melhor possível, que nós tenhamos de novo a possibilidade de conviver de forma natural, né, de preferência sem as máscaras, enfim, sem tantos cuidados que a gente tem. Porém, a graduação não vai voltar à mesma, a graduação será diferente, porque todos os professores foram testados e aprovados. As instituições foram testadas e aprovadas. Nós professores, nós, instituições de educação superior, superamos essa dificuldade. Conseguimos entregar educação de qualidade, cursos de graduação de qualidade, num novo formato para os nossos alunos. Quando pudermos ter mais presencialidade, ok, nós vamos trabalhar essa presencialidade, favorecer ainda mais a interação, trabalhar mais com aulas práticas, enfim, não precisamos entrar nisso porque isso já está no nosso DNA. Graduação está no DNA de todas as instituições e que o fazem muito bem. Mas, e aqueles alunos que nós já formamos? Formamos ainda no século XX, formamos ainda num modelo anterior à pandemia, talvez menos tecnológico. Esse profissional, muitas vezes, que já está no mercado ou que não conseguiu entrar no mercado por alguma deficiência, talvez até uma falta de um letramento digital, talvez até falta de habilidades tecnológicas. E esse nosso egresso, qual é, e aqui eu convido vocês para a reflexão, qual é a nossa responsabilidade enquanto universidade empreendedora, atenta às mudanças do século XXI, atenta a essa nova realidade, atenta ao novo instrumento, que não é tão novo assim, que já tem 3 anos existindo e funcionando fortemente, atenta ao novo instrumento, aos convites que o novo instrumento nos faz. O que essa universidade empreendedora tem feito? Vamos pensar então, e esse é o meu convite, na pós-graduação. A graduação, eu entendo que
nós já conseguimos mudar e agora é só mudanças para melhor. Estou tranquilo em relação à graduação. E acredito que todos nós estejamos. Agora, e na pós-graduação? Primeiro, sobe mais um, Sabrina, por favor. Legal. Nós temos hoje, na modalidade EAD, nós temos mais de 343 mil alunos. Ou seja, nós temos um mar de alunos fazendo pós-graduação EAD. Quantos egressos nós temos no Brasil? Quantos egressos nós formamos no Brasil? O professor Lisa trouxe alguns números. Passam de milhões. E por que só 343 mil estão na pós-graduação? Será que a oferta de pós-graduação, principalmente EAD, principalmente tecnológica, pós-graduação digital, né? Usar a expressão EAD já tem uma certa crítica por conta de presencial versus EAD, agora se fala em híbrido e tal. Vamos falar em pós-graduação digital. Por que só 343 mil na pós-graduação digital? E vejam vocês, passe o próximo, Sabrina, por favor. Vejam como se subdividem esses 343 mil. Vejam que todas as classes fazem. E vejam o interesse, especialmente das classes mais altas, classes A e B1, até as classes mais baixas. Por incrível que pareça, quem está no meio é o que está menos engajado com a pós-graduação, né, com o ensino formal. Mas vejam, então, nós, enquanto instituições, nós, enquanto universidade empreendedora, o que nós podemos fazer com esse número? Primeiro, pensar em aumentá-lo. O mercado é muito grande. Quantos egressos existem na sua instituição? Eu tenho certeza que você, gestor da sua instituição de educação superior, tem esse número na cabeça. Afinal de contas, o novo instrumento pede isso para você, que você tenha relacionamento com egressos, que você tenha o mapeamento dos seus egressos. Aonde estão os seus egressos? Você tem relacionamento com os seus egressos? Como está o relacionamento com os seus alunos de graduação e também com os seus egressos? Digo isso porque eu fiz duas graduações. Eu sou graduado em Direito e graduado em Filosofia. As minhas instituições são instituições privadas, tá certo? Confessionais ambas. As minhas instituições nem sabem onde eu estou. Não sabem que eu estou aqui. Elas não me conhecem. Elas não conversam comigo. Faço essa pergunta a vocês. E as instituições que vocês se formaram? Todos vocês, 3.500 congressistas, nós temos no 13º CEBESP. As instituições que vocês se formaram, que vocês se graduaram, conversa com vocês? Tem relacionamento com vocês? Quando muito, eu sigo as minhas instituições nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e tudo mais. Eu queria saber da parte, independentemente dessa ação de vocês para acompanhar o que as instituições que vocês fazem, e eu admiro muito as duas instituições diferentes que eu me graduei. Agora, as minhas instituições não conversam comigo, não estão nem aí para mim, nem sabem de mim. Honestamente, eu não sei se eles têm esse estudo, eu não sei se eles sabem que depois eu fiz mestrado, eu não sei o que eles sabem da minha vida. A minha pergunta é essa: se vocês não têm um relacionamento com as instituições que vocês se graduaram, que vocês se formaram, será que a sua instituição, a instituição que você é gestor, tem relacionamento de fato com os seus egressos? Caso não tenha, esse é um olhar importante para o século XXI. O seu egresso ou está com outra instituição, fazendo a sua pós, fazendo o seu aperfeiçoamento, se aproximando dela por meio de atividades de extensão, ou o seu egresso está abandonado por você instituição, claro. Então, o meu convite aqui é que as instituições que já se superaram, já fizeram um trabalho fantástico no nível de graduação, que elas sigam esse trabalho também em nível de pós-graduação, que ofereçam mais cursos de pós-graduação, que saiam do convencional. E vejam, para aqueles que ainda têm uma crítica mais ácida em relação aos instrumentos, a pós-graduação não tem instrumento. A pós-graduação crie currículos inovadores, crie currículos com mais encontros práticos. Vamos inovar na pós-graduação. Ali tem um oceano aberto de oportunidades.
e com muita gente precisando se atualizar. O século mudou, a realidade mudou, as empresas mudaram, são mais tecnológicas, precisam de outras habilidades e competências. Os próprios instrumentos, né, as próprias DCN, as diretrizes curriculares nacionais de cada curso também mudaram. Ou seja, nós temos uma realidade de que nossos egressos foram formados com base em outras competências, em outro perfil de egresso. Puxa, eles precisam vir aqui terminar de treinar as competências agora das novas DCN em nível de pós-graduação, com muita aula prática, com muita experiência, com muito teste, com muita troca, com muita interação. Então, acho que dentro aqui da minha proposta, eu estou à disposição para conversar com todos, depois eu vou lá para o stand virtual da Saraiva, depois a gente pode conversar mais, mas a minha proposta aqui era justamente que trazer para vocês algumas reflexões sobre o que é a universidade empreendedora, sobre o que a gente pode fazer para empreender, para olhar para essa terceira missão, que é a missão da extensão, da educação continuada. E eu queria que vocês também, dentro dessa autorreflexão que cada um tem que ter, olhasse para os números. E a CPA de vocês também é convidada, pelos novos instrumentos, a fornecer esses números. A tomada de decisão baseada em dados também é uma competência do século XXI. A CPA é um órgão-chave nesse sentido. Inclusive, se nós pensarmos em autorregulação, nós precisamos trabalhar com dados, com os dados da nossa CPA, para sabermos qual o caminho. Se ninguém vai dar lá de cima, lá do governo federal, caminhos, se esses caminhos não serão dados por agências reguladoras ou por órgãos governamentais, aonde nós vamos encontrar os nossos caminhos? Nos números, nos dados, na vontade do nosso estudante, na vontade do nosso professor, ouvindo a nossa comunidade acadêmica. E, claro, trocando em eventos como esse. Muito obrigado pelo convite, agradeço muito, professor Arthur, pela gentileza da minha apresentação, e eu quero deixar a todos aí um grande abraço. Me desculpe, eu estava com o áudio fechado. Murilo, muito obrigado pela sua palestra. Você trouxe aqui hoje uma discussão importante, que é a questão da educação continuada, que sem dúvida nenhuma permeia todas as discussões das instituições de ensino brasileiras. Eu quero retomar aqui, agradecendo já Murilo, a Saraiva, pela participação nesse nosso painel.